E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre o ecossistema. Você sabe o que é um ecossistema? Antes de dar início a essa nossa aula e antes de você responder, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas agora, bora para a nossa aula e vamos responder o que é um ecossistema. Um ecossistema corresponde ao conjunto formado pelos componentes vivos e não vivos de um ambiente, incluindo também as relações entre eles. Os ecossistemas apresentam características próprias e se diferenciam quanto aos elementos que os compõem. Alguns exemplos de ecossistemas são os lagos, recifes de corais, florestas, cavernas, entre vários outros. A ciência biológica que estuda as interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente é a ecologia. A palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, correspondendo, portanto, ao estudo da casa ou do lugar onde se vive. Agora vamos conversar sobre os ecossistemas e os componentes vivos e não vivos. Os ecossistemas, eles são formados por componentes vivos e componentes não vivos, como eu já comentei. Esses componentes não vivos são chamados também de fatores físico-químicos. Entre os componentes não vivos, encontram-se, por exemplo, as rochas, a parte mineral do solo, a água, o ar, a luminosidade e também a temperatura. Em um ecossistema, os seres vivos interagem constantemente entre si e também com os elementos não vivos nele presente. O cuxiú preto, por exemplo, é um primata que vive nas florestas do Pará e do Maranhão. Eu vou comentar com vocês algumas das características desse animal e como ele se relaciona com os outros seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então ele vive em bandos de cerca de 30 indivíduos que chegam a se deslocar por vários quilômetros por dia pelas copas das árvores. Ele se alimenta de flores, frutos, sementes, brotos, insetos e também de aranhas. Ao se alimentar de frutos, ele pode acabar espalhando as sementes para outras regiões, atuando na dispersão das plantas. Quando há pouco alimento disponível, o bando acaba se dividindo em grupos menores para diminuir a competição dos integrantes desse grupo. Por se deslocar com agilidade e rapidez, ele consegue fugir mais facilmente de seus predadores, como por exemplo as serpentes, onças e também gaviões. Agora vamos conversar sobre os fatores físico-químicos e os organismos. As características específicas dos fatores físico-químicos e sua disponibilidade podem influenciar os organismos de um ecossistema. A água, por exemplo, é um recurso vital para praticamente todos os seres vivos. No entanto, o excesso de água pode ser prejudicial para alguns organismos, ao passo que outros só conseguem sobreviver quando ela é abundante. Agora, vamos conversar sobre um termo muito importante e muito conhecido, o habitat. Então, um conjunto de locais de um ecossistema em que um organismo pode ser encontrado, isto é, onde ele se alimenta, se reproduz e também se abriga, corresponde ao seu habitat. Deu para entender? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.